Olá, eu sou Ian Santos e eu estou apresentando o primeiro episódio do nosso podcast Tô no Centro. Ela chega e ninguém passa incólume. A presença impõe respeito, a voz carrega histórias, a trajetória se confunde com a própria luta. Mulher negra, mãe, avó, lésbica, historiadora e ativista incansável. Ela transita entre temas complexos considerando interseccionalidades. Ainda assim, também reconhece que teve privilégios. Estudou nos melhores colégios cariocas. É historiadora, formada pela UFRJ, tem 2 especializações, foi funcionária pública federal por longos anos no IBGE, viajou e conheceu diferentes Brasis. E ainda assim, também foi apresentada ao racismo. Aprendeu a decodificá-lo. O seu nome atravessa gerações na resistência pelos direitos humanos. Desde os anos de 1980, ela denuncia as violências racistas e LGBTfóbicas. Ajudou a articular o primeiro Seminário Nacional de Lésbicas em 1996 e foi uma das fundadoras da Rede Nacional de Lésbicas e Bissexuais Negras Feministas Autônomos, Candaces. Hoje, aos 73 anos, ela segue inabalável e diz, abre aspas, minhas referências são sempre mulheres com chão, com caminhada e ação. Não há mais tempo só para teoria. Fecha aspas. O discurso vem afiado, inquietação potente. Ela é um convite vivo para degustar da vida. Para a estreia do nosso podcast Tô no Centro, do Centro Cidadania LGBTQIA+, do Paraná, que leva o nome dela. Então, vocês já sabem, Eliana Emetério. Eliana, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu achei que quando a gente pensou na ideia de começar o podcast, não tinha um nome para dar essa estreia além do seu, né? Que, assim, leva o nome, tem um peso enorme o teu nome. Quando a gente fala Eliana Emetério, as pessoas já falam, Eliana Emetério. Então, assim, é uma homenagem justa. E aí, quando pensamos nisso, já o seu nome já era o primeiro. Eu falei, vamos arrumar uma agenda para gravar com ela. Então, obrigado por participar. Então, vamos começar primeiro com a primeira pergunta. E assim, vamos fazer de um jeito bem normal. Eu trouxe aqui a colinha, porque quando a gente fala uma pessoa tão importante, a gente precisa de colinha, né? Não dá pra improvisar, né? Essa então da importância também tem... É como a gente vê o mundo, né? Na realidade, quando a gente fala uma pessoa importante, ela é importante para nós na história da nossa vida e não quer dizer que sejamos importantes para a sociedade. A gente tem que ter isso também bem nítido, né? Sim, e a admiração também, né? Quando a gente admira muita pessoa, a pessoa vai se tornando mais importante ainda. Então, primeira pergunta, considerando a sua experiência como historiadora e com a educação, como que a educação ela pode ser utilizada como ferramenta para desconstruir preconceitos e promover a inclusão e cidadania das pessoas LGBTQIA+, e negras? Eu vou ter que falar rapidamente da minha história de vida. Uhum. Eu tive o meu bisavô, professor Emetério dos Santos, foi o primeiro professor negro na história do Rio de Janeiro, reconhecido no Rio de Janeiro, que deu aula no Colégio Militar em Pedro II. Naquele tempo, os negros não davam, mas ele tem uma história que a gente... Aquela história que você conhece, né? Ele era negro, nascido no Maranhão, tinha um padrinho, aquela coisa do negro, que na realidade esse padrinho deveria ter sido pai dele, né? Aquelas coisas que a escravidão trouxe com essas pessoas que aparecem, que surgem, né, na história. Então ele era professor de português, era filólogo. Ele, do Rio de Janeiro, tem uma escola com o nome dele, né? A Escola Professor Emetério dos Santos. Ele tem uma sala no Colégio Militar, que é uma homenagem a ele por ter sido o primeiro negro da lá, mas para mim, em termos políticos, uma mulher sempre progressista, né? Mas e ele também foi homenageado onde ele nasceu em Codó, no Maranhão. Eu estou contando isso para você, que quando você fala da educação, embora eu não seja educada, quer dizer, eu fui professora, me formei na escola normal, trabalhei um ano só, porque eu fazia a escola normal e fazia o Pedro II, né? Meu avô também era professor, minhas tias, avós professoras, minha mãe era professora. Então, essa história da educação
andou na minha vida. Então, na família do meu pai, entre os emetérios, não existia nenhuma possibilidade que não fosse ser professor. Isso para a gente era o comum. Uhum. Era o comum. Vamos ser professores. Depois sigamos, né? É assim. Mas essa coisa da educação sempre foi muito importante, porque eu cresci escutando dizer que a escola era o caminho de você se tornar alguém. Era na escola que você tinha todas as possibilidades. Então, quando você fala na questão da educação, o que é que eu trago como experiência da educação? Primeiro, eu acredito que a educação é o espaço, dois espaços de reconhecimento de direitos humanos das pessoas. Deveria ter uma matéria. Direitos humanos desde pequeno, educação. A criança entender o que é o direito dele enquanto criança e o direito dele ampliado para os coleguinhas de turma. Você chega no segundo grau, no fundamental, no ensino médio, e você continua com essa cadeira dos vários direitos, dependendo da idade, que direitos são esses em toda a sociedade, em todas as políticas, né? Para que a gente saia desse direito humano, que o direito humano é só para bandido, como a gente escuta a fala comum. Porém, nós temos um problema sério. Mesmo sendo educação o caminho, que deveria ser o caminho da ampliação do pensamento e do autorreconhecimento, é o espaço mais discriminatório que a gente encontra em toda a nossa vida. É na educação que a gente chama o coleguinha de 4 olhos, de gorducho, né, de elefante, deixa que eu chuto. É na educação. Macaquito, né? Muito preto e não sei o quê, né? Bombom. É na educação que você vai escutando todos os apelidos, todos os pejorativos discriminatórios. É a escola e referendado, lamentavelmente, por professores. A gente não pode negar essa educação. Uma coisa é a educação utópica, é aquilo que eu quero para a educação, o que eu penso para a educação. Outra coisa é uma educação formada a partir de uma sociedade de classe, racista e misógina. Esse dia a dia da educação. Então, como trabalhar com racismo na educação, se aquela professora discrimina o aluno que é preto, aliás, até assim, discrimina o que é muito preto, do outro que é menos preto, do outro que é quase preto, o olhar dela, porque você tem a questão do colorido. Então, como aquela educação vai se dar na escola sobre racismo, se o primeiro olhar é a professora. Como é que ela olha para os pretos? Como é que ela diferencia a criança negra da criança branca, da criança mais preta, menos preta? Depois são os colegas de sala de aula. Dependendo do colégio, eu estou trazendo a realidade de Curitiba, né? Sim. Dependendo do local dessa escola, estou falando da escola pública, eu vou me ater primeiro na escola pública. Se eu estiver falando mais, você corta, tá, gente? Corta porque eu falo muito. Tá ótimo, estou amando isso. Aí você chega na escola pública, dependendo do lugar da escola, tem mais crianças negras, pretas, eu vou usar o termo preta, porque pretos e pardos, raça negra. Então, há um diferencial nessa coisa do colorismo. Então, você tem mais crianças pretas do que em outros locais. Você vai para aquela escola Júlia Kubitschek, que fica ali no Batel, você vai ver ali quantas crianças pretas tem naquela escola pública. Não tem. Meus filhos estudaram Ela estudou no João VI, e tem outro que é só de segundo grau, excelente, o Rio Branco, que é só ensino médio. Eram pouquíssimas. Você contava, assim, quantas crianças negras tinha ali no Rio Branco, no Batel. Era uma escola pública. Mas você conta no dedo os negros que estão aqui. E o que você tinha, um pouco mais, eram os pardos de pele mais clara. E de cabelos mais soltos. Ali então, a gente já vê isso. Exato. Então, como você vai discutir racismo se aquela criança que é mais clara e não tem o cabelo crespo não se reconhece negra? Ela se reconhece morena. Né? Aí o negro é aquele que é mais preto. Então, você discutir racismo dentro desse olhar da cultura brasileira e regional, porque no Rio de Janeiro é outro olhar. Você vai para o Sul, é outro olhar. Sim. Você vai para a região Norte, é outro olhar. Eu estou falando da realidade de Curitiba. Trabalhar isso. Como você vai falar disso? Como você fala uma sociedade que você cria um filho homem machista desde cedo, né?
a filha mulher para arranjar um namorado. Se ela é uma menina negra, ela vai ser criada no mito da sexualidade das mulheres negras. É a mulher negra que vai ser bonita, que se tiver sorte pode casar com um homem europeu, que isso continua, a cultura do embranquecimento. Sim. E aí, como você vai dar conta de uma criança, um menino gay que não aparenta, do outro menino gay mais efeminado que tem 8 anos de idade? Ele em momento algum sabe daqueles gestos que ele está fazendo. Ele não tem 8 anos. Ele não está imitando ninguém. Ele é assim, né? Sim. Estamos agora discutindo as crianças trans. Como você vai discutir criança trans? Eu estou falando criança trans de 4 anos, criança trans de 5 anos. Né? E é uma discussão que a educação ela precisa olhar para si e entender como funciona. Isso. A professora, quer dizer, os professores tinham que ter uma formação muito ampla dessas sexualidades, dessas orientações, dessas identidades de gênero, né? Muito além do homem e mulher. Homem e mulher, sexo, acabou. As identidades de gênero, a maneira de estar no mundo. Então, para que essa educação nos dê a resposta, nós vamos ter que ter uma formação profunda entre os professores para que eles não discriminem os seus alunos. As escolas públicas agora estão aí com as meninas trans com 13, 14, 16 anos. Os meninos trans. Né? Eu conheço o caso, não vou citar o nome por conta das pessoas, mas tem uma grande amiga, diretora da escola, tá maluca, porque a menina chega lá, o nome dele é Noah, aí a mãe vai lá para dizer que não quer que chame de Noah, e a diretora diz, ou a gente chama ele de Noah, ou ele não atende, porque esse nome que a senhora quer que chame, não atende. Mesma coisa os meninos, né? A menina lá é Mariana, eu estou citando um caso, tá? Muito mais de um caso. Aí a professora, quer dizer, você tem na escola ainda a diretora e 2, 3 professoras que estão ali no meio tentando resolver isso, mas tem as outras que acham um absurdo, não sei o quê. E nós estamos vivendo um momento seríssimo que é a interferência religiosa. Eu sou de um tempo que só tinha igreja católica. Nem se falava evangélico. Para falar a verdade, se tinha um preconceito muito grande em relação às pessoas evangélicas. Quando você ouvia assim, fulano é crente, não era nem evangélica, fulano é crente, a gente falava crente. Para a gente era um espanto ter alguém crente por perto, o que não é mais hoje em dia. Então, como você vai lidar com esta professora que não tem esta formação? Ela se formou na escola normal, fez concurso, vai dar aula para pagar os boletos, para dar conta que nem toda professora também tem uma relação afetiva com a profissão, não tem. Você tem as famílias totalmente, hoje em dia, desordenadas, né? Desordenada, pais e mães envolvidos com drogas. Mas eu estou trazendo para vocês esse universo que a gente está vivendo hoje na questão da educação, e a gente continua acreditando, e eu também sou esperançosa, como é que a gente vai dar conta dessa educação para o racismo e LGBTfobia nas escolas com professor sem formação, professores preconceituosos, professores religiosíssimos. Porque é o pai da criança que não quer que a criança fale com o outro, que é da religião afro-brasileira, eles não querem mesmo. Aí você tem a professora também, que é neopentecostal, que também acha aquele aluno que está com fio de conta um absurdo. Sim. Quer dizer, ela já discrimina o menino do fio de conta. E deixa isso interferir na educação. De que educação, então, nós estamos falando? Nós estamos falando de uma educação utópica. Utópica. De fato. É isso que eu vou te responder. No que você me perguntou agora, é o que eu acredito na educação, eu acredito. Sim. Mas nisso que nós estamos vivendo, não. Precisa muita Para coisa. Que essa educação tenha reflexo positivo, é preciso que a gente se despe. Isso é uma coisa que eu tenho dito sempre. A gente precisa se despir dos nossos próprios preconceitos. Para você entender. Bom, Eliana, nossa. E o bom é que conversar com você, a gente vai ampliando, assim, abrindo porta, é incrível. Outra pergunta. Eliana, você enfatiza a importância da articulação entre movimentos sociais para fortalecer o enfrentamento ao racismo e LGBTQI-fobia. Eu queria que você compartilhasse com a gente
alguns exemplos, né, de colaborações bem-sucedidas entre esses movimentos. Então, eu vou dizer assim, há colaborações bem-sucedidas, né? Não como precisávamos. Novamente, vou ter que falar disso. Você tem um movimento feminista que hoje você tem um grupo de feministas maravilhosas, parceiras como a Léo, é minha parceira, assim, brancas, que discutem o racismo, reconhecem a branquitude, reconhecem o racismo. Reconhece o papel das lésbicas, reconhece as bis e reconhece as trans. E você consegue ter uma boa articulação. Mas não há articulação necessária. Porque aí você tem o feminismo negro. Mas por que feminismo negro? Não é só o feminismo, não. O feminismo das mulheres brancas não é o feminismo nosso. Até a construção. Nós somos feministas desde sempre, mas as mulheres negras nem sabem que são feministas. Mas a vida inteira a mulher negra teve autonomia, cuidou de tudo. Então essa autonomia, que foi o grande movimento das mulheres brancas, da libertação, de ter o direito de escolher a própria vida, as mulheres negras não tiveram o direito de escolher nada. Elas tinham que trabalhar. Elas tinham que sustentar a casa, como fazem até hoje. E isso é uma maneira de estar no mundo como feminismo, né? Como feminista, é aquilo que a gente quer. Mas ainda falta. Então, esse debate, né? O que é para você estar no mundo como mulher preta? O que é para você, mulher branca? Qual é a tua caminhada? Você teve que brigar com o pai, com o marido, porque eles não queriam que você não sei o quê. Mas aqui não teve nada disso, não. Aqui, eu estou dando trabalho como exemplo, um rápido exemplo, né? E qual é a diferença? É que você aqui, como uma mulher branca, você tem acesso, porque você tem o conhecimento, você vai à escola, você tem o acesso, você está em outra classe, o que já não ocorre aqui. Então, quando eu falo do feminismo preto, eu tenho que falar do feminismo preto, mas eu não posso deixar de falar das dificuldades do acesso ao trabalho, à saúde, à educação, aos direitos, não posso deixar de falar da segurança pública, que isso aqui incomoda. Quando uma mulher branca fala, eu também tenho medo. Quando meus filhos saem na rua, eu morro de medo. Né? Eu morro de medo dele ser assaltado. Não, quando meu filho está na rua, eu morro de medo dele ser preso pela polícia e ser morto. Os medos são outros. São os medos. Sabe? E sabe, Helena, os medos são outros. Isso que você citou, eu vi um filme que eu achei muito impressionante, você falou, me fez lembrar um depoimento de uma mãe negra falando que ela ensina como o filho tem que se portar. Não responde, abaixa a cabeça, vai passar todos no olho os documentos. E isso é assustador, porque assim, a primeira vez que eu ouvi isso, eu ainda fiquei assim, eu falei, eu não imaginei, porque eu fui criado pela minha avó, mas minha avó nunca chegou a falar isso comigo, sabe? E aí, nesse momento, eu falei assim, meu Deus. É isso mesmo. É horrível. É horrível, mas então, é muito diferente. Não, essa coisa assim, né? Tem um projeto na Bahia, do Instituto Odara, que chama-se Minha Mãe Não Dorme Enquanto Eu Não Chegar. É o nome do projeto, é da música e é o projeto. E é exatamente isso. São mulheres que já perderam filhos, mulheres que têm filho, e mãe preta não dorme enquanto o filho não chega. Aí a branca, às vezes está assim, mas eu sou branca, também não durmo. Pois é, mas você fica preocupado com o acidente, se ele bebeu, bateu, não sei o quê. A minha única preocupação é que chegue vivo. A preocupação da gente quanto mãe preta é que chegue vivo em casa. É a única. Sabe? Então você está falando, então você tem essa, voltando, você tem um movimento de direitos humanos que lida com os direitos, com vários direitos, mas ele não lida, ele não traz, né? Você vê o direito das mulheres, o direito disso, ele passa por todos os lugares, mas é um movimento que tem uma dívida enorme contra a população carcerária. O ex-ministro mesmo, a gente fala disso com muita tranquilidade, ele não fez absolutamente nada pela população carcerária. E era um homem preto. Porque eu nasci pobre, aí eu estudei, eu trabalhei, eu cheguei aqui, eu fiz faculdade, eu. American Way of Life, né? Só não faz o que não consegue. Então você tem. Então, como é que essa interlocução entre os movimentos, que deveria ser muito maior, porque eu estou falando das dificuldades quando você fala, é óbvio que você hoje já tem o debate, você vai encontrar dentro da UNegro homens gays, mulheres lésbicas, nesse espaço de negros,
nesse lugar, né, se colocando. Você vai encontrar no MNU também pessoas assim, do movimento. Você vai encontrar no movimento negro, gays dizendo eu sou gay, sou negro. Mas você achar que esta pauta LGBTQI existe no movimento negro, não existe. Do mesma maneira que não existe a pauta racial no movimento LGBT. Por que nós criamos a rede de lésbicas e bissexuais negras, o Candace? A gente criou porque teve um momento político horrível durante um Senale, que na época ainda era Senale, lá em Recife, 2007, se não me engano, foi 2007. Eu acho que foi 7 ou 8, agora não estou lembrando disso bem, o ano que foi, né? Que foi assim, né? Chamaram uma lésbica branca, chamou as lésbicas negras de neguinha. Aí as neguinhas bateram o tambor, fomos todas em torno da piscina, saímos para o enfrentamento político, e ali a gente decidiu, acabou a brincadeira. A gente tem que ter uma rede só nossa, porque elas não discutem, né? Então você tem aquela coisa da... Não, porque na minha rede... Né? Eu vou usar ética o tempo todo, eu não vou citar nomes. Mas na minha rede tem muita branca, mas tem muita preta. Tá, mas quem é que está na coordenação executiva da sua rede? Quem viaja pela sua rede? Eu quero saber. Falou tudo. Quem viaja pela sua rede? Uhum. Então, os movimentos são todos assim. Você vai... Agora eu vou partir do movimento sindical. Você tem, hoje em dia, o movimento sindical fala o direito de todas as mulheres negras, brancas, né, as deficientes, as lésbicas, é só discurso. Você pega a CUT, vê a CUT, olha para qualquer sindicato desse, não tem. Você não tem, você conhece algum sindicato que tenha presidente preto? Eu não conheci um. Eu conheço alguns diretores negros, mas presidente negro, não conheço. Presidenta. E olha, agora, por exemplo, eu sou conselheira nacional de saúde, estou na mesa diretora. Hoje em dia o conselho tem uma presidenta, né? Ela é branca, ela é gorda, quer dizer, ela tem a misoginia, ela tem a gordofobia. Você tem que ver assim, não, Fernandinha maravilhosa. Claro que o tempo todo uma articulação, mas, né? E ela sabe que vai ter que dar o couro ali, porque... Ela está vindo depois de 2 presidentes. Teve uma outra também lá atrás, que já passou todo o quinhão. Depois vieram 2 presidentes. E agora é ela. Uhum. Né? Aí, como é isso? Né? Você viu agora o que fizeram com a ministra? Sem comentários sobre isso, Sem né? comentário. Sim. Então, eu estou falando disso. Como é que essa articulação? Se a articulação existe? Existe. Mas não existe como deveria existir. Eles não compram o pacote. Uhum. Todos os movimentos, inclusive os partidos. Olha para os partidos. Né? Olha para o nosso governo progressista que a gente votou. Olha lá, primeiro escalão de Lula. É homem o tempo todo, né? Você olha para o mundo. Uhum. Estão lá os homens, né? Quando você vai ver a história como historiadora, o pessoal fala assim, a barbárie de antiga. Que barbárie de antiga? A barbárie está aqui. É a nova barbárie, a modificação da barbárie. Então, quando você fala da articulação bem-sucedida, eu digo, nós temos tentativas ampliadas de articulação e debate. Isso nós conseguimos ter. Mas dizer que exemplo, não te dou nenhum. Muito bom. É o bom que a gente vai conversando com você, a gente, eu acho que quando a historiadora, vivência, você vai trazendo, né? Tantas histórias que a gente... me remeto, aliás, vai ao passado. Um filme. É o filme. Você vai falando assim, eu vou vendo o filme. Aquele canal TV a cabo, Story, eu falo, qual é a diferença? Nenhuma disso. Mesma coisa. Sempre existiram escravos. Eram escravos pretos, escravos brancos, né? Eles sempre ocupando os espaços, transformando o povo que sucumbia em escravidão o tempo todo. Uhum. Essa sociedade de classe. Sempre assim. Sempre assim. Mudaram de nome, às vezes. Mas é a mesma sociedade de coisa. classe, sempre assim. Quem tem manda, como diz, né? Quem pode manda, quem tem juízo obedece. Os ricos mandando sempre a mesma elite, a mesma elite. Coisa. Eliana, um nome forte como o seu, eu queria que você falasse pra gente quando começou a sua militância e dos vários movimentos sociais que você já integrou, qual a sua principal inspiração e motivação para seguir e continuar? Eu
começa a minha militância no IPCN, Instituto de Pesquisa de Culturas Negras do Rio de Janeiro, né? Movimento Negro. Depois eu me junto às mulheres negras no movimento aí elas começaram a reclamar das críticas, fazer crítica. O que era a crítica? Era debater o racismo naquele momento, tempo de ditadura, abertura, tarará. E como é que eram feitas as reuniões? Né? Eram reuniões amplas no sábado e era sempre assim, né? A reunião, quem vai falar, quem vamos convidar para falar, e as mulheres faziam o quê? Pensavam no café, tinha outra que trabalhava como cozinheira, aí ela fazia o bolo, vai ter uma feijoada, e quem estava na feijoada éramos nós, as mulheres, que nos reuníamos na sexta-feira já para ajudar a cozinheira, que tinha fulana que cozinhava. Mulheres negras que cozinhavam muito bem realmente, né? E a gente ia fazer o suporte, descascar alho, isso, e debater. E aí algumas mulheres, eu tive a felicidade de conhecer a Beatriz Nascimento e Lélia Gonzalez. Eram simplíssimas, mulheres simplíssimas. Não passavam pela essa cozinha, mas conversavam muito e ali se começa a pensar que tá um saco. Cadê eu falar de violência? Esse negócio de mãe solo que está na moda. Mãe solo sempre existiu, né? Agora está na moda. Eu sou mãe solo, tá, querida? Todas. Muitas antes de você ter mãe solo. E uma outra coisa que era o machismo. Você era a liderança negão, você era o negão, liderança. Aí você tinha sido casado comigo, eu tinha 2 filhos com você. Aí você casava com ela tinha mais um filho. E aí primeiro era assim, né? Ela começava a namorar você, não, porque quem não prestava era eu. Porque eu era ex, você era atual. Aí tinha outro filho. Aí, daqui a passava um tempão, ele fazia a mesma coisa, sem contar a questão das violências, o sacode que eles davam nas companheiras. E aí, aquele silêncio que os homens se protegem, né? Até hoje. Até hoje, né? Até hoje. Aquela proteção. Aí, as mulheres negras, mesmo reconhecendo que ele era violento, mas nós não podemos deixar o nome dos nossos companheiros ficarem... E aquilo foi trazendo incômodo. Quer dizer, já era incômodo para muitas, e eu, na minha questão de lésbica, que eu já era uma lésbica assumida nessa época, assumida assim do trabalho, as pessoas chegaram já sabiam, eu tinha sido casada, tinha conhecido Ana, tinha me separado para viver com ela. Então, quem era chegado a mim, tanto no IBGE como na minha família, sabiam que eu tinha me separado para viver com Ana. Então, mas isso ali não era público e aquilo me incomodava. Eu não era a única lésbica, e nós, as lésbicas, isso então nem se falava. Né? Na época, agora eu posso falar o nome dela, elas são doutoras, somos companheiras até hoje, e aí a gente começou a se incomodar isso. Neuza das Dores, que está aí, foi a que criou, uma das realizadoras do primeiro Cena Lésbica, pelo Coisa de Mulher, ela e uma outra lésbica amiga nossa, foi ela que fez o cenário, o primeiro cenário em 96, e a Neuza foi a primeira a dizer, eu sou lésbica. Sabe? E aí na trilha da Neuza fomos algumas, outras não tiveram coragem, mas eu fui. Né? E aí a gente começa a trabalhar com mulheres negras, que a pauta era essa, lésbicas, e depois, dentro dessa pauta de mulheres negras, a gente começa a trabalhar a questão das lésbicas, mas das lésbicas em geral. O cenário foi criado para lésbicas. Precisamos nos conhecer. Eram todas as lésbicas, né? Como esse cenário lésbico é de todas as lésbicas, né? E começamos a trazer o debate racial para dentro e sempre junto às mulheres negras, mas na condição de lésbica. Então eu vou para o movimento feminista como lésbica. Sabe? Então eu vou para o movimento LGBT, claro que seria lésbica. Então a minha pauta de vida é essa. As mulheres negras falam, eu sou mulher negra e lésbica. Eu digo, eu sou uma lésbica negra. Ponto. É essa a minha identidade. Assim eu estou no mundo, sabe? Nunca escondi de meus filhos, quando eles começaram a ter um entendimento, perceberam aquilo. E aí eu fui casada estou no meu 4º casamento. As companheiras, ex-companheiras muito tranquilas, frequentavam a casa, meus filhos aprenderam a lidar com essas questões todas, não tiveram problema algum, nenhum deles teve trauma disso, daquilo, sempre levaram os amigos em casa, sabe? Não precisava dizer, eu sou lésbica, sou mãe dele. Não, estavam lá em casa. Se os amigos percebiam. Se os amigos não percebiam. E viveram, casaram, o genro, a nora,
a ex-nora, não gosto nem de falar porque eu não me dou bem com ela, mas nem o genro, nem a nora, nada teve essa coisa de fingir que a minha companheira é prima. Não. Eu sou casada, chega na minha casa, a cama é de casal mesmo, a casa funciona assim, eu mando, ela manda, como é dividido. Então, esse é o meu papel, entendeu? É desse lugar que eu falo, é esse lugar, claro que não foi um lugar fácil, mas também não foi difícil. Difícil para mim foi tornar-me uma mulher negra. Assim, estou aqui, sou uma mulher negra, tudo bem, e nós vamos discutir racismo ou não vamos discutir racismo, e se você me ofender, eu vou te responder. E se você me der a oportunidade, nós vamos conversar a respeito. Que lindo. Sabe? Muito é bom, isso. Muito bom, Eliana. Eu acho que a gente precisa viabilizar. Os negros precisam perder o medo de falar do racismo com os brancos. Uhum. Sabe? Os brancos que se envergonham. Sim. E que eles repensem. É para isso que, né? que a gente, quando a gente pensa assim, em ir para a internet, em trazer o diálogo, é para que isso aconteça. Aconteça. Porque né? muitos E não... você dizer assim, né? Porque eu digo, branco nenhum nasce racista. Ele se constrói naquela família. Exatamente. Ele tem que pensar, né? Por que ele está naquela família? Porque você não tem isso, né? Porque o dia a dia tira isso de você. Uhum. São duas, eu digo sempre, nós temos dois grandes, nós temos a fazer com que a branquitude entenda que ele precisa do negro na subalternidade para que ele se sinta o branco. E o negro precisa sair da subalternidade e entender que esta subalternidade que ele vive, ele não é culpado. Não foi ele que criou. Há um sistema que o coloca ali. Isso mesmo. E ele vai ter que trabalhar para sair desse sistema. Ou pelo menos para ter a linguagem do entendimento e dizer: eu não sou incompetente. Você que diz que eu sou porque eu sou preto, mas eu não sou incompetente. E aí os movimentos hoje deram uma coisa muito ruim, que a gente sempre tem falado muito nisso. O movimento de mulheres negras trabalhou anos com a autoestima das mulheres negras. Agora parou. Parou porque a militância mudou. Né? A militância mudou, as dificuldades mudaram, né? A dinâmica mudou. Mas no meu tempo se trabalhava exato, foi quando as mulheres negras começam a usar trança, as trancinhas. Né? Nós usamos muito mais tranças, cabelos africanos aqui no Brasil do que na própria África. Uhum. Né? Você, quando vai à África, você não vê, elas usam muita peruca. Elas adoram peruca. Nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos você tem as trançadas e penteadas, e tem as americanas todas cheias de peruca. Você olha que é uma coisa da dinâmica deles, né? Que a gente precisa discutir. Agora eu não vou abrir esse debate aqui. Esse é um outro debate. Mas é disso, né? Então, essa autoestima é que faz com que as mulheres negras hoje em dia usem tranças louras, trança rosa. Isso é um trabalho de autoestima para a juventude negra. Você tem uma juventude negra muito mais firme nisso, que vai muito mais para cima, né? Que tem muito mais voz. Isso é um trabalho e a gente está precisando voltar a isso. Principalmente dentro das comunidades. Né? Dentro das comunidades. Mas você precisa, né? Agora, eu não preciso xingar você de racista. Eu tenho que entender que eu terei respostas dialogadas e terei respostas violentas. Isso está aí também. Sim. Mas eu preciso continuar dialogando. É verdade. Eliana, o Centro Mais Cidadania LGBTQIA+, do Paraná leva o nome, né? Eliana Emetério. Então, assim, eu queria que você dissesse o que você achou dessa homenagem. E, assim, a gente já até conversou nos bastidores, você falando que muito bom essas homenagens acontecerem em vida. Então, eu queria que você expressasse um pouco disso. Bom, primeiro eu fiquei extremamente feliz e fiquei surpresa. Na realidade, eu nunca pensei que eu fosse ser homenageada num centro LGBTQIA+, e principalmente Curitiba. Eu cheguei aqui há 15 anos, né? Eu sou do Rio de Janeiro. Mas eu sou uma pessoa resiliente. Eu nunca tive assim, curitibana é isso, curitibana é aquilo, mas foi o ativismo que me acolheu, e o ativismo das mulheres negras, pela Rede de Mulheres Negras do Paraná. E lá dentro, eu sempre fui a lésbica negra dentro daquela instituição de rede, que eu estou filiada até hoje, né? Da Rede de Mulheres Negras do Paraná. Então, esse sempre foi o lugar. Estou aqui entre vocês, nesse trabalho, como lésbica negra. E eu nunca, né, em toda a minha trajetória aqui no ativismo, porque o que aconteceu, a rede me acolheu, e a partir da rede eu construí as minhas relações com as ativistas aqui de Curitiba e do Paraná, desse lugar, de uma lésbica negra. Eu nunca fui uma mulher negra, né? Toda vez que eu pego no microfone, eu faço, meu nome é Eliana Emetério,
eu sou historiadora, eu sou lésbica, eu tenho 2 filhos, agora eu ainda falo, eu tenho 2 filhos, eu tenho 2 netos, eu brinco, eu sou uma lésbica-vó, muito feliz. E eu sou muito feliz, né? Eu fico muito feliz com essa homenagem, que eu digo, se é para homenagear, me homenageia em vida. Depois que eu morrer, não preciso de nada, sabe? Né? E eu tenho preocupações, assim, de deixar pessoas que entenderam isso. Hoje em dia, a minha grande felicidade é ver as jovens negras lésbicas falando, eu sou lésbica negra, eu sou sapatão preto. Isso me dá uma alegria que você, sabe, elas não ficaram escondendo, porque as brancas saíram muito mais cedo que as negras. As negras ficaram muito presas, até porque você tem o mito da sexualidade negra, tanto para homens como para as mulheres, né? Os homens negros são aqueles que têm uma espada que não tem mais tamanho, que conseguem transar 2 noites, 2 dias, aquelas coisas todas que se fala dos homens negros. Segundo as mulheres negras que eu conheço, heteronormativo não é nada disso, é tudo historinha. Bobagem. Muita bobagem que eles falam. Né? E as mulheres negras nesse lugar do mito da sexualidade, né? Que as mulheres negras estão sempre dispostas, né? Mulheres negras estão sempre transando, mulheres negras estão sempre dispostas a sexo, elas são sensuais, elas são sedutoras. Então, elas têm muito isso, né? A questão das lésbicas, das mulheres negras. Então, ser lésbica negra, você está na contramão dessa construção. Uhum. É a mesma coisa, todo preto dança samba, eu não danço nada. E tive essa cobrança durante anos. Eliana, você não dança? Gente, eu não danço, nem todo preto dança samba. E tem branco que dança aberta, o que eu posso fazer? É uma coisa, sabe? Não danço samba. Até sacudo, cara. Sabe aquela embromação, todo mundo dá embromação. Mas dizer que eu danço samba, não. Então, eu estou falando. Então, para mim, é desse lugar de felicidade que eu falo. Do estar viva e de continuar falando enquanto eu tiver. Eu digo sempre que a minha música é a música da Alcione, né? Quando eu não puder ficar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, deixar meu samba junto com o meu povo, que o meu anel de bamba eu deixo para quem quiser usar. Porque o anel de bamba custa, o anel de bamba pesa. Uhum. É muita responsabilidade, né? É muita responsabilidade. Eliana, eu amo quando a gente vai conversando, a gente vai abrindo porta, a gente vai entendendo, né? Você vai trazendo muita história, é muito bom isso. Mas eu queria que você, assim como o seu nome já está marcado na história, né? Como uma referência na luta pelos direitos das pessoas negras, das mulheres e das pessoas LGBTQIA+, quando pensamos no legado que você está construindo, qual é, assim, a principal mensagem que você quer deixar para as meninas, para os meninos, para os meninos, lá no futuro, quando eles assistirem esse podcast? Não deixem de ser o que são. Primeiro, porque a sociedade, a mãe, o pai, o tio, o avô, o porteiro, todo mundo sabe que você é gay, que você é lésbica, o trabalho, todo mundo sabe. Então, a melhor maneira de você desarmar todo mundo é dizer, eu sou, ponto, encerrou. Essa é a mensagem. É essa a mensagem que eu digo. Não fica perdendo seu tempo em inventar, eu tenho uma namorada, eu tenho um namorado, eu não tenho... Mentira! Família toda sabe. Uhum. Toda sabe. Por mais passabilidade, feito eu que tenho essa passabilidade. Claro, eu fui casada, separei, fiquei sozinha, depois conheci Ana, nunca mais tive homem nenhum. Eu não tenho pinta de sapatona, mas a família é cega. De ver que eu não tenho... A Ana Tereza morreu, fiquei magra, perdi 8 quilos, assim, o mês quando ela foi, porque ela morreu. Aí depois me recuperei, coisa e tal, arranjei outra. 2 anos depois, comecei a namorar de novo. Fiquei 2 anos de luto, meu luto durou quase 2 anos, né? Até porque era o primeiro caso da minha vida, aquela coisa toda. No princípio, quando ela morreu, eu achei que depois que eu ficasse bem, eu ia voltar a namorar homem, nunca mais, né? Aí também era uma coisa, como eu tinha sido casada e tido namorados, e nunca fui infeliz quando namorei homens, né? Então, para mim, a volta aos homens, para mim, ela era um momento da minha vida, eu voltaria, nunca mais voltei. Então, depois arranjei outra, sabe? E a família tá vendo, no trabalho tá vendo. Ninguém é cego, né? Eu já estava no IBGE nessa época. E você ir lá e botar a bandeira e falar, né? sou, é mais fácil. Não, é mais fácil, sabe? É mais fácil. Usar a palavra companheira, eu não gosto muito dessa palavra minha esposa, meu marido, não gosto. Acho que é uma repetição da sociedade hétero.
Quando você fala, eu tenho uma amiga minha que fala, eu não vou falar companheira porque eu não sou do PT. Eu falo, não, mas tudo bem, então você fala o que você quiser, minha amiga, qualquer coisa. Eu falo, minha companheira. Não gosto dessa palavra esposa, que eu acho ela muito forte e muito hétero, né? Homem que fala, minha esposa, a minha mulher, né? E você, meu marido, é uma coisa hétero que a gente ainda não encontrou a palavra para isso. Não se escondam bobagem, espere, fiquem trabalhando. Claro que você não vai chegar da noite pro dia, mas respire fundo e vai falar, mãe, eu tenho um negócio para dizer. Aí a mãe vai dizer, o quê? Eu sou gay. Ah, mentira. Ela fala, mentira, tá careca de saber que o filho é gay. Aham. Sabe? Até corre a frase, toda mãe sabe. Toda mãe sabe. Sim. Não tem essa história, fica fingindo que não sabe. Liana, e pra gente finalizar, eu queria que você dissesse o que você espera do próximo Cenaslab que acontecerá. Cenalesb. Cenalesb. É, a minha língua enrola toda pra falar, é difícil. Porque eu espero que a gente saia mais politizadas. Já. Mais unidas e mais politizada, entendendo o lugar que a lésbica ocupa. Ou melhor, que não ocupa ainda. Vai acontecer do dia 16 a e 18 de maio. Aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba. Eu vou lá, quero fazer umas Será fotos, bem-vindo. vídeos. Será bem-vindo. Adoro. Tá? Liana, incrível falar com você, assim... É igual a professora Dayana, a gente vai abrindo portas e conhecendo, e vai conhecendo. falando coisa. E eu espero muito que o pessoal que está assistindo, que tenha aberto a mente, tão como eu aqui, sentado conversando na frente dessa maravilhosa. Eliana, você, Muito obrigada. Muito maravilhosa, obrigado. muito mesmo. Muito obrigada. O centro levar o seu nome, assim, eu acho que é justíssimo. Eu peço mais um tempo, peço muito aos orixás, mais um tempo de vida. Mas eu amo muito a vida e eu acho que eu fiz toda a minha passagem pela vida melhorando. Sabe aquela coisa que você vai envelhecendo e vai melhorando, vai envelhecendo, vai melhorando, vai abrindo a mente. Eu faço que... Todo mundo diz isso, né? A gente vai envelhecendo, vai melhorando, vai mudando. Eu passei, eu fiz todo... Mas você vai percebendo tantas coisas que... É igual quando a gente tava falando nos bastidores ali, que aí eu fui pegando o site e lendo as coisas, as informações sobre você. Tem site lá de 2016. E aí eu falei assim, gente, mas é muita coisa que acontece na vida dela. Tem que atualizar com ela pra ver se tá tudo certinho, porque vai evoluindo muita coisa. É verdade, é exatamente. Eu espero que esse vídeo, esse podcast que a gente tá gravando aqui, ele rompa décadas à frente. Faça pelo menos as pessoas pensarem. Que elas pensem. Um grande abraço. Obrigado, viu, tá? Eliana? Eu agradeço a vocês, muito obrigado a vocês todos. Galera, deixa por favor o comentário aí no nosso podcast e deixa perguntas que eu vou deixar para a Eliana, a gente sempre se encontra. E obrigado por você que assistiu o episódio inteiro e tamo junto. Valeu!